Fala, gente, professor Arilson retornando com você para tratar de mais uma resolução do CONTRAN. Resolução essa que está no edital do concurso Detran 2017. Beleza? Tá preparado então? Vou fazer só uma observação. Eu tratei agora há pouco com você da resolução 26, que trata do transporte de cargas em veículos destinados ao transporte de passageiros. E alguém me perguntou a respeito daquela carga que pode ser transportada em cima do veículo. Muito bem. Esse assunto, gente, é tratado na resolução 349. Não é na resolução 26, tá? Resolução 349, ela trata dessas situações de você transportar a carga em cima do veículo. A altura máxima é de 50 centímetros, tá, pessoal? Contados o que? Do final do teto do veículo até o final da carga. Não pode ultrapassar 50 centímetros, tá? Incluído tudo os suportes, né? Incluindo a altura dos suportes. Ou seja, do final do teto do carro até o final da placa, não pode, do final do teto do carro até o final da carga, melhor dizendo, não pode ultrapassar 50 centímetros. Essa carga também não pode ultrapassar as dimensões do veículo, nem na largura, nem no comprimento, beleza? Mas esse assunto está na resolução 349, não está na resolução 26, não cai no seu concurso, tá certo? Uma vez que ele não está no edital, a resolução 349. Beleza. Voltando para a resolução 32, gente, a resolução 32 vai tratar com você das autoridades que têm direito, né, à placa de representação. Ou seja, a resolução 32, ela vai regulamentar o artigo 115, parágrafo 3º do seu Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo inclusive o modelo da placa de representação. Essa placa de representação, gente, ela é de bronze, tá? Na cor preta, e os números são na cor cinza metálico, beleza? Quem tem direito a esta placa de representação, pessoal? Vamos lá. Autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e mais uma autoridade lá do Ministério Público. Com relação ao Poder Executivo, quais são as autoridades? Vamos lá. Governador do Estado ou governadores, prefeitos, secretários estaduais e secretários municipais. Estas são as autoridades do Poder Executivo. Com relação ao Poder Legislativo, nós temos o presidente das Assembleias Legislativas, né, das Assembleias, e os presidentes das câmaras municipais ou câmaras de vereadores. Estas autoridades têm direito à placa de representação. Muito bem. As autoridades do Poder Judiciário, gente, o presidente dos tribunais federais e o presidente dos tribunais estaduais. Com relação ao Ministério Público, o chefe do MP ou chefe do Ministério Público. Estas autoridades que eu falei para você têm direito à placa de representação. A placa preta, né, uma placa de bronze na cor preta com as letras cinza metálico. Beleza? Muito bem. Poderão ainda, gente, ter direito às placas de representação os veículos oficiais de representação das seguintes autoridades: vice-governador, vice-prefeito, ministros dos tribunais federais, deputados e senadores, mediante quem? Mediante solicitação do presidente das respectivas casas, tá, pessoal? Então, por exemplo, o presidente do Senado pode solicitar aos órgãos de trânsito, né, que seja dispensado aos demais senadores o que? Uma placa de representação para o veículo oficial de representação de cada senador, beleza? Isso é o que a resolução 32 traz para você. Ficar atento, gente, não confundir essas autoridades com as autoridades lá do artigo 115, parágrafo 2º. Não é mais o parágrafo 3º, agora o parágrafo 2º. As autoridades do artigo 115, parágrafo 2º, elas têm direito, gente, elas têm direito a utilizar placas na cor verde e amarelo. Quem são essas autoridades? Vamos lá. Presidente da República, vice-presidente da República e os ministros, tá? Os ministros de Estado. Ou seja, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda. Essas pessoas têm direito a utilizar a placa nas cores verde e amarelo, tá? Beleza. Quem mais, Arilson? Vamos lá. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal e os seus ministros, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, e mais ainda, pessoal, Procurador-Geral da República
e o advogado-geral da União. Essas autoridades que eu falei para você agora têm direito a utilizar a placa nas cores verde e amarelo, tá? As autoridades da Resolução 32, que são as do artigo 115, parágrafo 3º, são aquelas que eu falei inicialmente. E a placa que eles utilizam é a placa de bronze na cor preta e os números na cor cinza metálico. Beleza, pessoal? Esse é o detalhe da Resolução 32, você deve ter uma atenção especial para ela. E eu tenho que dizer o seguinte, os oficiais generais também têm direito a placas especiais. No entanto, a resolução que trata sobre as placas, né, destinadas aos oficiais generais não é a resolução 32, é uma outra resolução. Ou seja, esse assunto com relação aos oficiais generais não está na resolução 32. Portanto, não é tema da sua prova, tá bom? Então, espero com isso ter tratado da resolução 32 com você e estabelecido aí os pontos que podem ser cobrados em prova. Forte abraço para você, eu ficando por aqui.